Imagine uma força da natureza tão poderosa que pode devastar cidades inteiras em questão de horas, deixar milhões desabrigados e mudar o curso da história. Os furacões mais mortais da humanidade fizeram exatamente isso. Hoje, vamos explorar os furacões mais devastadores já registrados, falando sobre onde e quando ocorreram, sua intensidade e a destruição que causaram. Prepare-se para conhecer as maiores tempestades da história. Em 10º lugar, Furacão Katrina. Em 2005, o furacão Katrina atingiu os Estados Unidos como um dos desastres naturais mais destrutivos já registrados. O Katrina alcançou categoria 5 no Golfo do México, antes de chegar à costa como categoria 3, devastando Nova Orleans. Com ventos de até 280 km por hora e uma tempestade que inundou 80% da cidade, o furacão matou mais de 1.800 pessoas e deixou danos estimados em 125 bilhões de dólares. Além dos ventos, o verdadeiro terror do Katrina foi a quebra dos diques, que causou uma das piores inundações da história moderna. Em 9º lugar, Furacão Andrew. O furacão Andrew é lembrado como um dos mais intensos a atingir os Estados Unidos, devastando a Flórida em 1992. Classificado como categoria 5, Andrew trouxe ventos de 270 km por hora, destruindo mais de 63 mil casas e deixando 250 mil pessoas desabrigadas. Com um impacto financeiro de 27 bilhões de dólares, foi o furacão mais caro até o Katrina. Embora o número de mortos tenha sido relativamente baixo, com 65 vítimas fatais, a destruição material foi colossal, e a Flórida levou anos para se recuperar. Em 8º lugar temos o Furacão Harvey. Em 2017, o Furacão Harvey atingiu o Texas, trazendo inundações catastróficas e chuvas recordes. Apesar de ser um furacão de categoria 4 quando chegou ao continente, Harvey é mais lembrado pelas chuvas torrenciais que duraram dias. Houston, uma das maiores cidades dos Estados Unidos, ficou submersa, com milhares de casas destruídas. Estima-se que Harvey tenha causado cerca de 125 bilhões de dólares em danos, e suas consequências ainda afetam a população do Texas até hoje. Em 7º lugar, Furacão Irma, 2017. No mesmo ano que Harvey, o furacão Irma se destacou como o mais forte já registrado no Atlântico, em termos de ventos sustentados, atingindo 295 km por hora. Irma destruiu ilhas inteiras no Caribe antes de atingir a Flórida. Seus danos ultrapassaram os 77 bilhões de dólares, com 134 mortes confirmadas. Irma deixou milhões de pessoas sem eletricidade e destruiu áreas turísticas, além de causar inundações severas em Miami. Em 6º lugar, Furacão Mitch. Em 1998, o furacão Mitch trouxe destruição maciça para a América Central. Foi um furacão de categoria 5 com ventos de 285 km por hora, mas seu verdadeiro impacto veio com deslizamentos de terra e inundações. Países como Honduras e Nicarágua foram devastados, com mais de 11 mil mortes, tornando-se um dos furacões mais mortais já registrados. Mitch deixou uma marca profunda na infraestrutura da região e afetou milhões de pessoas. Se você está gostando desse conteúdo e quer ver mais vídeos como este, não esqueça de se inscrever no Investigador Curioso. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos que se interessam por fenômenos da natureza e catástrofes históricas. Em 5º lugar fica o Furacão Maria. Ainda em 2017, o Furacão Maria atingiu Porto Rico, deixando uma devastação sem precedentes.
Maria chegou como categoria 5, com ventos de até 280 km por hora, destruindo grande parte da infraestrutura da ilha. A tempestade causou cerca de 3.000 mortes e Porto Rico levou meses para restaurar serviços básicos como energia elétrica. O impacto econômico de Maria foi devastador e muitas comunidades ainda estão se recuperando anos depois. Em quarto lugar, temos o furacão Gilbert. O furacão Gilbert, em 1988, varreu o Caribe e o Golfo do México, atingindo o México como categoria 5. Gilbert é lembrado como o furacão mais intenso já registrado no hemisfério ocidental até aquele momento, com ventos de 295 km por hora. Mais de 300 pessoas morreram e os danos foram estimados em 7 bilhões de dólares. A tempestade causou inundações massivas, especialmente no México e Jamaica, onde bairros inteiros foram destruídos. E entrando no nosso top 3, Furacão Vilma, 2005. Vilma se destacou como o furacão mais intenso já registrado no Atlântico, em termos de pressão barométrica, com uma leitura de 882 milibares. Ele devastou o Caribe e partes da península de Yucatán, no México, antes de atingir a Flórida como categoria 3. Seus ventos alcançaram 295 km por hora e os danos ultrapassaram 29 bilhões de dólares. Embora o número de mortes tenha sido relativamente baixo, Wilma deixou um rastro de destruição por onde passou. Em segundo lugar, temos o furacão Sandy. Não foi o mais forte, mas sua combinação com uma frente fria gerou uma super tempestade que devastou a costa nordeste dos Estados Unidos em 2012. Sandy era de categoria 2 quando atingiu a terra, mas a tempestade foi amplificada por sua enorme extensão e poder. Nova York e Nova Jersey foram as mais afetadas, com inundações maciças e quedas de energia em larga escala. O prejuízo foi de cerca de 68 bilhões de dólares, com mais de 200 mortes. E em primeiro lugar, temos o furacão Labor Day. O furacão mais intenso a atingir os Estados Unidos foi o Labor Day, em 1935, que varreu as Florida Keys com ventos de 320 km por hora. Era uma tempestade de categoria 5, e sua chegada foi tão brutal que trilhos de trem foram literalmente arrancados da terra. O furacão matou mais de 400 pessoas e deixou a região completamente devastada. É considerado o furacão mais forte já registrado a atingir o território dos Estados Unidos. Esses furacões mostraram o verdadeiro poder da natureza e deixaram marcas profundas na história. Se você gostou de aprender sobre essas tempestades devastadoras, se inscreva no Investigador Curioso para mais vídeos impressionantes.